nesta terra, em se plantando, tudo dá. Independência ou morte? Certo. Dom João VI é pai de Dom Pedro I. Ele foi o primeiro rei do Brasil, mas o primeiro imperador foi Dom Pedro I. O que acontece? Em 1808 eles vieram aqui para o Brasil fugindo de Napoleão, trouxeram todos os políticos, para dar uma resumida, trouxeram todos os políticos, livros, fez uma reforma aqui no Brasil, porque no Brasil não tinha livros, era proibido entrar livro em colônia. Criou teatros, criou-se arte, pintura, começa a ter um incentivo em questão disso. Só que o que acontece? Se estende muito. Depois que Napoleão já é preso, tudo mais, não era mais uma ameaça para Portugal, ele já tinha que ter voltado. Só que o Dom João VI gostou tanto da terra, de viver todo aquele povo, de começar do zero, que ele começou a se estender, deixou Portugal de lado, fez o Brasil se tornar Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Então o Brasil já não era mais uma colônia, o Brasil se tornou praticamente a metrópole e Portugal virou a colônia do Brasil. E o Portugal passando fome, Portugal numa escassez, decide dar um golpe constitucionalista e ameaçar Dom João VI. Olha, se você não voltar pra cá, a gente vai dar um golpe e você não vai ter mais Portugal como reino. E aí fica assim, quem que vai, pra você ver Dona Leopoldina com todo o seu conhecimento, porque ela era uma Habsburgo, a família dela eles gostavam de ter filhos mulheres, porque eles falavam assim: enquanto os outros povos fazem guerra, nós Habsburgos casamos nossas mulheres. E ela tinha toda a intelectualidade de uma imperatriz, só que ela não poderia assumir o poder, porque ela era mulher. Então, você casar com uma Habsburgiana significaria que você teria um político da primeira qualidade no seu lado, uma conselheira de estado de primeira qualidade ao seu lado. Então a Dona Leopoldina, com todo o seu conhecimento, ela usa, porque ela estava grávida, falando para o Dom João VI não mandar o Dom Pedro I, ameaça até o povo da corte, falando: olha, eu já conheci Napoleão Bonaparte, você vai querer enraivecer uma pessoa que já conheceu ele? E aí começa a ameaçar a corte. Em que acontece? Dom João VI fala: não, vou eu e deixo meu filho como regente. Isso que está acontecendo foi em 1821 que eu estou falando. Em 1822 ainda está nesse clima, porque Dom Pedro I ele começa a fazer tudo que ele pode. A família imperial, enquanto estava aqui no Brasil, Dom João VI, tinha quase 2.000 cabeças de gado. Ele diminui para 100 para economizar. Tinha 300 vestimentas, ele diminui para 20 para economizar. Ele começa a economizar o máximo. A moeda que era de ouro, ele faz de prata e cobre para economizar. Então ele começa a fazer tudo do zero, tentando economizar o máximo possível para tirar o Brasil dessa crise econômica que entrou. Então ele começa a também pegar dicas liberais na época. Aqui no Brasil vivia o Dirk van Hogendorp. Ele era coronel do Napoleão Bonaparte. O pai dele foi perseguido por Napoleão Bonaparte. Dom Pedro I ele era uma pessoa muito curiosa. Ele era uma pessoa muito... É legal de estudar ele, que ele tem várias facetas. Apesar do pai dele ser perseguido por Napoleão, ele era um admirador ferrenho do Napoleão, do liberalismo econômico. Por mais que ele tenha sido criado no absolutismo, ele gostava do liberalismo, de economia liberal, tudo isso. E para a infelicidade da Dona Leopoldina, que foi criado nessa monarquia absolutista. A principal conselheira dele no começo, apesar de não ser política na época, foi a Leopoldina. A Leopoldina foi uma conselheira incrível dele de economia, de política, porque as pessoas viam mal o Conde de Arcos, esse conselheiro que eu acabei de falar para você, porque ele era português. Ele era da época do Brasil colônia. Então, o povo brasileiro acreditava que ele estava influenciando Dom Pedro I a fazer o Brasil se tornar colônia de novo. A Leopoldina,
ela desde que nasceu, ela já tem uma educação, ela tem uma rotina de estudo muito grande. Ela tinha praticamente 12 horas do dia dela para estudar. Então ela estudava línguas, ela estudou francês, ela estudou, obviamente, né, a língua germânica, né, porque ela era austríaca. Ela estuda o português depois. Ela fala diversas línguas, ela sabe falar, se eu não me engano, ela sabia falar 6 línguas. Ela tinha um conhecimento incrível sobre pintura, teatro, questão cênica. Ela tinha uma cultura ferrenha, música, poesia. Ela sabia governabilidade, economia. Dona Leopoldina era uma mineralogista. Ela sabia sobre minérios, sabia sobre pedras preciosas, tanto que o que atraiu o pai dela e ela, obviamente, para vir para o Brasil, foi que no Brasil era um novo mundo na época. Era algo inexplorado. Será que tem novos minérios lá? Será que vamos explorar e descobrir novas pedras preciosas? Isso que atrai nela, essa curiosidade, porque ela era muito intelectual, ela sabia ciência. Dom Pedro também cai-se também na área educacional, que é ensinada pra gente que o Dom Pedro era um ignorante. Não é que ele era um ignorante intelectual, é que ele não foi preparado como deveria, porque ele não era para assumir regência. Ele tinha um irmão mais velho, o Dom José, só que o Dom José morreu. E o pai dele não preparou ele politicamente para assumir uma regência, por exemplo. Então ele teve que ser preparado às pressas. E teve que estudar às pressas. A Dona Leopoldina cobria essa parte intelectual dele, que não foi desenvolvida. Essa parte política dele, essa parte polida que ele não tinha. Então, a Dona Leopoldina foi responsável, por exemplo, que a gente vai falar agora. Ela foi a articuladora do fico do Dom Pedro. Porque a partir do momento que Dom João VI chega lá em Portugal, eles falam: cadê o seu filho? Porque queríamos o seu filho e a sua nora aqui. E aí eles mandam um navio pra cá falando: ó, as cortes querem que você volte também e termine seus estudos na Espanha e em Coimbra, em Portugal. E a Dona Leopoldina nota isso, coisa que Dom Pedro não nota. Porque tem cartas da Dona Leopoldina que ela manda para a irmã Maria Luísa. A Maria Luísa, só para pôr de curiosidade, ela casou com Napoleão Bonaparte. Ela teve filho com Napoleão Bonaparte. Então Napoleão Bonaparte era cunhado da Dona Leopoldina. Ela manda cartas para a irmã dela, a Dona Leopoldina, falando: olha, as cortes estão mandando meu marido voltar para Portugal. Se ele voltar, o Brasil vai se tornar uma colônia de novo. E eu não posso deixar isso acontecer. E ela começa a ter uma questão de patriotismo, Fernando. Porque quando ela chega aqui, querendo ou não, ela fica assim: olha, estou aqui, estou gostando, mas quero voltar para o velho mundo, que era onde ela vivia. Quero voltar lá, viver na Europa. Acontece que ela vai vendo o povo, que era um povo simples, mas era um povo que tinha esperança. Era um povo que via nos imperadores heróis que iriam salvar ele daquilo que eles estavam vivendo durante anos. Então ela vai criando um patriotismo nela. Ela fala: olha, fala para Maria Luísa, que é a irmã dela: olha, a partir desse momento eu não vou mais para a Europa. Já desisti desse sonho. Vou lutar pelos brasileiros. E ela articula o fico que acontece no dia 9 de janeiro de 1822. A frase é isso do Dom Pedro I do dia do fico. Essa frase nem foi, se for ver os escritos dele, não era para ter sido desse jeito. Ele escreveu de uma forma bem diferente. Convencido de que a presença da minha pessoa no Brasil interessa o bem de toda a nação portuguesa, e conhecido que a vontade de algumas províncias assim o requer, demorarei a minha saída até que as cortes e meu augusto pai senhor delibere a este respeito, com perfeito conhecimento das circunstâncias que têm ocorrido. É essa a declaração dele do fico. Só que quem faz depois da declaração dele foi a Leopoldina. A frase que a gente conhece atualmente foi feita pela Leopoldina. Ela fala: não,
Isso você tá praticamente falando que tá defendendo a coroa portuguesa, se quer ser morto pelos brasileiros, você tem que defender o Brasil. Então ela coloca a frase conhecida pela gente.